Mais uma aula sobre genética. Na aula de hoje, nós vamos passar pelos conceitos de hereditariedade. Vamos passar também sobre a história, uma breve história, na verdade, desse personagem que foi Mendel. Nós vamos entender como ele escolheu as ervilhas para serem estudadas, o porquê disso tudo. Nós vamos ver também qual foi as conclusões que ele chegou através de alguns conceitos e vamos ver algumas extensões do mendelismo, tá? Então vamos começar aqui. Bom, primeiro, quem que foi Mendel? Mendel foi um monge, ele trabalhava num monastério, ele foi considerado o pai da genética. O estudo da genética já acontecia no tempo dele, porém ele foi a pessoa que sistematizou essa área do conhecimento. E ele fez um trabalho com as ervilhas, como acho que todo mundo já sabe. Bom, para a gente conseguir entender bem como que aconteceu os trabalhos deles, nós temos que entender alguns conceitos. O primeiro conceito que nós vamos entender é o de hereditariedade. Bom, é um conjunto de fatores que garante a passagem de informações genéticas através da reprodução. Então, o pai e a mãe vão passar suas características para a prole, para os filhos. Isso acontece desde os animais, somos nós, até nas plantas, conforme nós vamos ver que o Mendel fez experimentos com ervilhas. Outra coisa e que nós temos que entender é a questão dos fatores dominantes e os alelos. O que é um fator dominante? É o que sempre vai aparecer na linhagem, entendeu? É uma característica que obrigatoriamente, se ela for dominante, ela deve se expressar no indivíduo, mesmo que haja apenas um par dessa característica. Vocês vão entender um pouco melhor daqui a pouco. Bom, agora vamos entender o que são alelos. Alelos são partes dos genes que vão determinar uma característica específica. Vocês estão vendo aí que tem um A, aqui, né? Um A, um B e um Bzinho, tá vendo? Bom, o que é isso? O que significa? Significa que esse A aqui é dominante, esse A aqui é dominante, esse B aqui é dominante e esse Bzinho aqui é um fator recessivo, ou seja, contrário ao fator dominante. Bom, por exemplo, se esse aqui é um cabelo claro, por exemplo, cabelo claro, este daqui também, na nossa, estamos fingindo, também vai ser um cabelo claro, obviamente, pelos dois serem dominantes, o cabelo claro vai ser expresso. Agora vamos supor aqui, o B é um cabelo azul, um cabelo azul, é um olho azul, e o Bzão é um olho escuro, tá? É um olho preto, por exemplo. O olho preto vai sobressair por cima do Bzão, porque o preto é um fator dominante, é um alelo dominante, beleza? E, como eu acho que já deu para perceber, esses alelos, ficam dentro dos genes. Os genes são as informações contidas no seu DNA. Então, isso aqui é uma cromátide, essa aqui é outra, elas formam as cromátides irmãs. Dentro delas tem os genes e dentro dos genes, entre aspas, tem as informações genéticas, tá? Em forma de DNA, beleza? Outra coisa que vocês devem se lembrar, olha só, um alelo, aqui, por exemplo, o alelo de cor amarela e o alelo de cor verde. Bom, aqui está representado riscadinho porque ele é recessivo, tá? E olha só, um lado do cromossomo é herdado do pai e um é herdado da mãe. Sempre vai ser assim. E existe as características de dois tipos, os fenótipos e os genótipos. Os fenótipos é o que a gente consegue ver, Tipo, por exemplo, aqui a cor das folhas, das flores, na verdade. E o genótipo é a forma que se expressa essas características de uma forma simbólica, É o que está de fato no DNA. Bom, esses foram alguns conceitos importantes para vocês entenderem a aula daqui em diante. Mas antes, vamos entender por que o Mendel ele escolheu as ervilhas para serem estudadas. Bom, primeira coisa que vocês devem entender é que para você fazer um estudo de genética, você deve ter acesso a uma grande variedade de indivíduos. E as ervilhas são diretamente boas para essa coisa, porque elas se reproduzem muito rápido. Ela tem características muito bem definidas. Então, a cor, da semente, cor da folha, cor da flor, tudo é bem definido. Segunda coisa, tem como você fazer uma polinização direta, você mesmo consegue escolher com qual você vai polinizar. E é por isso que Mendel escolheu logo as ervilhas para ser foco do seu estudo,
E ele escolheu algumas características para ser foco da sua pesquisa. São elas: a forma da semente, a cor da casca da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição das flores e a altura das folhas, das flores, né? E ele identificou que esses aqui da primeira fileira são dominantes e o segundo recessivo. Por que ele descobriu isso? A gente vai entender que ele criou um conceito que é a tipo, a primeira família, ela está pura, entendeu? Porque, tipo assim, se você cruza certas aqui, por exemplo, você pega uma semente, uma ervilha de semente lisa e uma de ervilha rugosa, né? Sempre vai nascer, ou 90% das vezes vai nascer lisa, mostrando que esse é um fator dominante, entendeu? Agora, como ele descobriu isso tudo na prática? Ele usava um pincel para polinizar as plantas do jeito que ele queria, entendeu? Esse tipo de polinização ficou chamado de polinização cruzada. E ele poderia analisar uma característica de cada vez. E isso chamava monohibridismo. Bom, e ele também classificava as suas experiências, né? A primeira geração de autopolinização é chamada de geração P. Essa geração P era uma geração pura e ela era homozigótica. O que é homozigótica? Ou ela era recessiva ou ela era dominante. Ou seja, azão ou azinho. Apenas essas duas. E então ele cunhou o termo que é o heterozigoto e o homozigoto. Heterozigoto é quando tem alelos diferentes. Por exemplo, um azinho. Isso é um heterozigoto. Agora, quando a espécie que você está analisando naquele momento está com uma característica homozigótica, ela tem alelos iguais, que é o caso da geração P, geração pura. E como ele chegou a essa conclusão? Um exemplo, olha só. Aqui nós temos as folhas roxas. As folhas roxas sempre vão dar mais folhas roxas, flores roxas. E isso prova que ela é um homozigoto. Um homozigoto. Aqui é a mesma coisa, ó, sempre dá branco, é um homozigoto, só que nesse caso é recessivo, porque vocês podem perceber que quando faz o cruzamento entre essa e essa, a característica de polinização cruzada que sobrevive, né, que se mantém na geração F1, que é a primeira geração, é a de cima, mostrando que a de cima é o fator dominante. E apenas na segunda geração, no filho dos filhos, né, filho dos filhos, é que aparece novamente a característica recessiva aqui em 1/4 das plantas. Nós vamos entender melhor como isso aconteceu no quadro de Funé, que eu vou explicar para vocês como faz o cruzamento, para vocês terem noção dessas porcentagens, tá? Vamos entender agora como foi feito o experimento. Bom, a primeira coisa que acontece no experimento, aqui ó, é que você pega a geração, para você gerar, né, a geração P, a geração parental, a geração pura. Ele cruzou lisas com rugosas. Então ele pegou lisas homozigóticas e cruzou com rugosas também homozigóticas. Tá vendo que os alelos são iguais? Então ele fez isso. E após esse cruzamento, nasceu 100% das ervilhas da F1 lisas, tá? Só que, porém, teve uma mistura entre os alelos. Agora não é homozigóticas mais, é heterozigóticas. 100% da família F1 é homozigótica, diferente. Heterozigótica, diferente, alelos diferentes. Então, tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Mas como o alelo dominante, ele domina sobre o recessivo, a característica que é expressa é a da característica do positivo aqui, né? O do dominante. Agora, a segunda parte é quando você pega a geração F1 e faz uma autofecundação, tá? E aí vai gerar a família F2, a geração F2. E 1/4 das ervilhas nasceram rugosas. Ou seja, 25% dessas ervilhas aqui, que carregavam, todas elas, né, carregavam este alelo, 25% apresentou a característica recessiva. Quais são as conclusões que nós podemos tirar disso? A primeira conclusão é que a característica que não aparece
em F1, ela é recessiva. Ou seja, qual que foi a característica que não apareceu aqui? A rugosa, ou seja, a rugosa ela é recessiva. Eu já tinha falado para vocês isso, mas se algum exercício aparecer, vocês podem saber que se não apareceu em F1 é porque é recessivo. Então, né, o oposto também é verdade. A característica que aparece em F1, ela é dominante, certo? E agora eu vou ensinar para vocês como fazer o quadro de Funé, como vocês podem resolver exercícios desse tipo. Ó, vamos lá. Vou explicar para vocês aqui com um exemplo, tá? Nós vamos usar também ervilhas. Nós vamos ter ervilhas lisas, tá? Que vai ter o genótipo LL ou LLzinho. Então, esses dois aqui vão ter características de serem lisas, expressas. E vamos ter também as rugosas, ó, rugosas, que vai ser Lzinho, porque é uma característica recessiva, tá? E nesse caso aqui, ó, é quando vai ser puro, beleza? Então, olha, na parental, na primeira, nós vamos fazer o cruzamento entre uma pura, LL, e uma rugosa, porém recessiva, tá? E olha como você vai fazer o quadro de Funé. Você vai fazer um jogo da velha, ó, com algumas células. Isso aqui se chamam células, tá? 1, 2, 3, 4. São 4 células, que você vai fazer. Nesse caso, eu vou explicar como você sabe a quantidade de células que você deve fazer. Aí você coloca aqui um xzinho, ó, só para você lembrar que você está multiplicando. E você vai colocar o Lzinho aqui, o L, ó, Lzão, na verdade, Lzão, Lzinho, Lzinho. Então, nós estamos fazendo a parental, né, a primeira. Aí vai dar Lzão, Lzinho, depois Lzão, Lzinho, Lzão, só voltar aqui. Lzão, Lzinho. A gente sempre coloca o alelo dominante primeiro, tá? Então, é Lzão, Lzinho e Lzão, Lzinho. Qual que é a confirmação final que você tem aqui? Que 100% dessas ervilhas vão ser o quê? De qual tipo? Lisa. Por quê? O genótipo pode ser Lzão, Lzinho e todos deu Lzão. Meu Deus, pus errado. Lzão, Lzinho. Então, 100% deu Lzão, Lzinho. Porém, não está pura. Você percebe? Ela está com heterozigose, ou seja, 2 alelos diferentes. E agora nós vamos fazer uma autofecundação dessas ervilhas. Ó, vamos fazer uma autofecundação agora. Peraí. Uma autofecundação. Nós vamos para F1 agora. Então, nós vamos ter uma ervilha Lzão, Lzinho com uma ervilha Lzão, Lzinho. Você faz o quadro novamente. Nossa senhora, olha a moto. Faz o quadro novamente, coloca Lzão, Lzinho da primeira, um Lzão, um Lzinho da segunda. Então a primeira vai dar Lzão, Lzão, a segunda Lzão, Lzinho, ó, sempre assim. Depois Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho, depois Lzinho, 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 Lzinho. Então, qual é a conclusão que nós tiramos de F1? 25% vai ser Lzão puro, tá? Puro. Homozigose. 50% foi Lzão, Lzinho. E 25% vai ser Lzinho, Lzinho. Aqui, ó. Por último, bem ali. Lzinho, Lzinho. Ou seja, 25% vai ser liso, puro. 50% vai ser liso, porque apresenta um fator dominante primeiro. Só que com heterozigose, diferença de alelos. E 25% vai ser rugoso, né? Com um alelo recessivo apresentando. Agora, vamos para F2. Calma aí, só apagar aqui. Aí, vamos para F2, ó. F2, ponto. O que nós vamos fazer em F2? Nós vamos fazer o seguinte. Ó, desculpa, galera. Isso aqui já é a F2, tá? Aqui nós temos a parental, né? Aqui é a parental, cruzamento parental. Aqui é o cruzamento F1, que nós fizemos aqui. E este daqui é o resultado F2. Beleza? Então eu me confundi aqui, desculpa. Mil perdões.
Então, o resultado em F2 é 25% Lzão, Lzão, 50% Lzão, Lzinho e 25% Lzinho, Lzinho. Essa vai ser a família F2, tá? Vamos lá. Ó, só vou apagar aqui agora, vou ensinar vocês como saber a quantidade de células no quadro de Funet que vocês devem colocar. É uma fórmula bem simples, mas que ajuda bastante quando você está em dúvida. Primeira coisa que você tem que pensar é quantas características você vai analisar, tá? E a fórmula é a seguinte: 2n igual a x, tá? Essa é a fórmula que você usa para definir quantas células no quadro você vai ter que fazer. Pode ter que fazer várias, assim, entendeu? Mas isso varia de acordo com a quantidade de características que você vai analisar. N, aqui ó, o N é a quantidade de características. Por exemplo, na outra, nós estávamos analisando duas características. Se era ela lisa ou se ela era rugosa, certo? Rugosa. Ou seja, seria 2 elevado a 2, porque são duas características. Isso vai dar 4, né? Então, nossas células aqui, ó, seriam com 4. Aqui um X, aqui tem um alelo, um alelo, um alelo, um alelo. E aqui seriam nossas células com 4. Só que agora eu vou fazer um exemplo para vocês com mais duas características, tá? Vamos lá. É o seguinte. Peraí, só pausar aqui para mim apagar rapidão. Nós vamos analisar o seguinte. Olha só, se elas são amarelas ou verdes. E se são lisas ou rugosas ao mesmo tempo. Nós vamos analisar essas 4 características. Opa, nossa senhora. Rugosas. Ó. E aqui vão estar os seguintes fenótipos. Ó, genótipos. AA ou Azão, Azinho pra cá. E Azinho, Azinho aqui. E aqui, ó, e lembrando, tá? Eu posso colocar qualquer letra. Vocês podem usar da preferência de vocês. Eu vou usar o B, o AA e o BB porque são mais comuns, tá? Ou Bzão, Bzinho. E aqui, no caso da rugosa, Bzinho, Bzinho. Porque nesse caso aqui, ó, são questões recessivas, tá? E nós vamos fazer direto aqui, ó. Nós vamos cruzar uma ervilha AA, Bzinho, com uma ervilha, deixa eu desenhar a ervilha para vocês saberem, com uma AA, Bzão, Bzinho. Eu pulei algumas etapas, é só para me ensinar a fazer o quadro, tá? E você vai usar aquela forma, ó, igual 2n igual a x. Então, quantas variações que a gente vai? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4. Então, 2 elevado a 4, quanto que vai dar? 16. Ou seja, nosso quadro de Funet tem que ter 16 células. Então, ó, vamos fazer aqui. Nós vamos fazer, ó, uma fileirinha, duas, tudo bem reto, né? Ainda bem. 3, 4. 4 assim. E nós vamos fazer 4 do outro lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer mais uma. 2, 3, 4 aqui. Tá? Beleza. Bom, vocês relevam aí, porque tá meio torto, tá? Mas vamos lá. Vamos pôr o nosso xizinho aqui. E vamos escrever os seguintes cariótipos, né? Vamos colocar aqui as informações. Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai primeiro multiplicar assim, olha, tipo chuveirinho, ó. Tá? Depois assim. E você vai entender como vai ser lá. Deixa eu desenhar aqui de novo. Bom, vamos ser A com B, AB. A com B, A com Bzinho, vai ser Azão, Bzinho. Depois vai ser Bzão com Azinho, Bzão com Azinho. E depois vai ser Bzão. Opa, desculpa. Peraí. Falei errado. Vai ser A com B e A com Bzinho. Depois vai ser
Azinho com Bzão, mas eu vou colocar primeiro. Isso aqui estava certo, pô. E depois Azinho com Bzinho. Azinho com Bzinho. No segundo lado aqui vai ser a mesma coisa, ó. A com B, ó. A com B. Depois, Azão com Bzinho. Azão com Bzinho. Depois, Azinho com Bzão. Então, Bzão, Azinho, porque o dominante fica primeiro. E depois, Azinho com Bzinho. Azinho com Bzinho, bem aqui. Vamos mudar de cor para a gente não confundir lá dentro, tá? Então, vamos fazer o cruzamento agora nesse caso. Nesse caso aqui, vai ser A com A e B com B. Ai, calma aí, que ficou muito grande. A com A e B com B. Vocês entenderam, né? A com A, B com B. O segundo, A com A. Azão, Azão. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. O segundo, ó, o terceiro, na verdade, vai ser Azão, Azinho. Bzão, Bzão. Bzão, Bzão. Vocês estão acompanhando. Depois vai ser Azão, Azinho. Azão, Azinho. Com Bzão, Bzinho. Bzão, opa. Com Bzão, Bzinho. Nossa, tá muito apertado. Eu não sei como diminui o tamanho desse trem aqui. Pera aí que eu vou tentar. Calma. Nossa senhora. Eita, pera aí. Galera do céu. Vocês vão acreditar, eu apaguei tudo. Pera aí. Já volto. Agora eu voltei. Vamos continuar aqui. A com A. Depois de muito tempo reescrevendo de novo, deu para voltar. Eu cliquei em alguma coisa e aí saiu tudo. Mas tudo bem, né? Então, aqui é onde a gente parou. Então vamos lá. Ó. A com A. Azão, Azão. Bzinho, Bzinho. Certo? Bzinho, Bzinho. Agora, A. Azão, Azinho. Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Bzão. Bzinho aqui. E por último, Azão, Azinho. Azão, Azinho. Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Tá? Então, agora vai ser Azão. Azão, Azinho. Azão, Azinho. Bzão, Bzão. Bzão, Bzão. Agora, Azão, Azinho. Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Certo? Bzão, Bzinho. Nesse daqui vai ser Azinho, Azinho. Ó, Azinho, Azinho. Com Bzão, Bzão. O último, agora, nessa fileira, vai ser Azinho, Azinho. Bzinho, Bzão. Ou seja, Bzão, Bzinho. Por último, vai ser Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Depois, Azão, Azinho, Bzão. Opa, Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Depois, Azinho, Azinho. Bzão, Bzinho. Depois, Azinho, Azinho. Bzinho, Bzinho. Bom, essa foi a análise que a gente fez. Agora, nós vamos fazer uma análise de porcentagem neste momento. Beleza? Vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Bom, vou deixar aqui em cima para vocês irem comparando, tá? Então, olha, vamos ver quantas são amarelas e lisas, tá? Amarela e lisa. Vamos lá. Qual que é o genótipo que a gente tem que achar para ser amarela e lisa? Ela tem que ter um Azão e um Bzão. Então, aqui, 1, 2, vou ir marcando com... vou ir marcando de amarelo mesmo, nesse caso. Ó, então, temos uma que tem Azão e Bzão. 2, 3, 4, 5. Não. 6, 7, 8,
9, né? 9. Então vai ser 9 sobre 16. 9 sobre 16. Se vocês quiserem fazer aí a porcentagem, fica à vontade. Não vou fazer agora não. E agora, vamos encontrar uma amarela e rugosa, né? Amarela e rugosa. Eu vou marcar de vermelho dessa vez. Então, para ser amarelo tem que ter um azão, mas para ser rugosa tem que ser bezinho, bezinho. Então, vamos lá. Essa não é, essa não é, essa não é, essa não é, essa não é. Então, ó, azão, azão, bezinho, bezinho. Então, essa aqui com certeza é. Azão, certo, né? Bezinho, bezinho. Beleza, essa também vai. Agora, essa aqui não vai, não tem azão. Não tem azão, tem azão e tem bezinho, bezinho. Então, essa vai também. Essa aqui não tem e essa aqui não tem. Então, nós vamos ter 3 sobre 16, que são amarelos e rugosos ao mesmo tempo, tá? Então, ó, vamos mudar aqui de novo, vamos pôr um verde. Nós vamos ver quais são verdes e lisas, nesse caso. Esse aqui é uma análise do quadro de Funet. Então, espero que você esteja entendendo. Se você precisar, é só você voltar aí e ver novamente. Mas eu acho que está bem claro aqui. Bom, verde e lisa. O que precisa para ser verde? Tem que ser azinho, azinho. Não pode ter azão. Azinho, azinho. E liso tem que ser bezão, bezão ou bezinho, bezinho. Então, vamos lá. Vamos começar a caçar uns azinho, azinho aí por aí. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é. Opa, aqui, ó. Azinho, azinho, bezão, bezão. Então, essa aqui, com certeza, ela é verde e lisa. Essa também, né? Correto? Aqui, ó. Bezão, bezinho. Bezão, bezinho, liso. E azão, azinho. Ó, azinho, azinho é verde. Então, e essa aqui é? Essa também é. E essa última não é. Então, nós vamos ter de verdes e lisas 3 sobre 16 também. E agora, por último, né? Que é verde e rugoso, que parece ser o mais difícil de todos. Por que é o mais difícil de todos? Porque apresenta apenas alelos recessivos. Então, obviamente, teria uma porcentagem muito menor em relação aos outros. Então, vamos lá. Verde e rugoso. Nosso vai sobrar apenas aqui, ó. Verde rugoso, que é 1 sobre 16. Esse cruzamento. Então, esse foi o nosso estudo do quadro de Funet. Espero que você tenha entendido, tá? Então, vamos continuar. Agora só que sem a caneta. Sumiu tudo de novo. Bom, o que nós vamos entender agora? Algumas extensões no mendelismo. A primeira coisa que você deve entender é que existe um conceito que chama dominância completa. O que é isso? É quando o alelo é dominante e ele mascara totalmente o recessivo. Então, vamos supor aqui que essa planta aqui, ó, essa rosa, seja azão, azão para a cor vermelha, né? Ou que seja azão, azinho para a cor vermelha. Então, apenas a cor vermelha foi expressa, beleza? Agora, existe também a questão da dominância incompleta, que é quando o alelo não mascara totalmente a característica recessiva. Então, vamos supor que essa flor seja azão, azinho, né? O azão para vermelho e o azinho para branco. E aí teve uma mistura entre entre vermelho e branco, gerando a cor rosa. Então, formou uma rosa rosa. E existe a questão de codominância, que é quando os dois se expressam, formando então uma rosa branca com vermelho. Então, o alelo recessivo está aqui e o dominante, né, tá aqui, ó, formando a questão da codominância. Bom, essa aula ficou um pouco grande, mas espero que tenha gostado, que tenha te ajudado. Se gostou, deixe seu like, porque isso aqui deu trabalho, tá? Escrever tudo de novo deu trabalho. Mas é isso aí, valeu, falou!